hoje nós vamos falar sobre a luxúria. Amém? A luxúria. Esses dias eu comentando com alguns irmãos, conversando, alguns irmãos, não vamos falar sobre luxúria. Não, luxúria é muito mais amplo, né? Tem tudo a ver com luxo, né? Com luxo, assim, coisa luxuosa. Então, irmão, desculpa a luxúria não tem nada a ver com luxo. Apesar que a palavra luxúria, a palavra luxo, alguém falou assim, olha, isso aqui está tão prazeroso, né? Estou até cometendo a luxúria. Então acabou virando assim, mas na verdade que a luxúria é absolutamente restrito à busca e ao vício e o desespero e a ocupação e lugar de preeminência na vida de um ser humano do sexo ou do prazer, dos prazeres sensuais, dos prazeres sexuais. Porque existem outros prazeres sensuais, por exemplo, que a glutonaria propõe a resolver. Excesso de comida, então é um outro prazer sensual. Sensualidade nem sempre está relacionado com sexo. Mas no caso da luxúria, sim. E é muito apropriado nós falarmos isso a uma igreja que se propõe a ser pai espiritual das pessoas, porque a luxúria, irmãos, depois eu vou falar do desdobramento. Na verdade, eu vou falar muito mais de desdobramento do que da própria luxúria. A luxúria não é uma atitude. Por exemplo, ninguém comete luxúria. Luxúria é uma filosofia. É uma forma de pensar no sexo. É uma forma de se relacionar em relação a esse assunto. Ou seja, que forma? Uma forma brutal, uma forma longe da vontade de Deus, animalesca, descontrolada e idolátrica. Então, para a pessoa que é acometida ou que é atacada ou que tem problema de luxúria, o sexo ocupa um lugar muito elevado na escala de prioridades na vida da vítima. Infelizmente, irmãos, esse problema impede que as pessoas vivam em plenitude espiritual. Esse problema destrói famílias, destrói a moral, leva as pessoas à loucura de tomar decisões traslocadas que depois se arrependem e até algumas acabam em suicídio. E em alguns casos mais graves, como nós vamos ver aqui, esse pecado leva a um estado tão maligno de vício que leva as pessoas a cometerem até crimes. Então nós não estamos falando aqui de uma coisa que os filmes mostram, luxúria, que coisa bonita, que é uma manifestação de tentativa, de prazer do homem. Não, irmãos, luxúria é quando as pessoas se relacionam com o sexo de uma forma longe, ou de uma forma diferente da que Deus planejou. Muito apropriado falar isso no Brasil, eu vou explicar por quê. A luxúria ela tem uma raiz na formação de uma pessoa que foi formada numa estrutura cultural ou numa estrutura familiar desajustada ou que não sabe sobre esse assunto, é uma pessoa que pode ser atacada nessa área. O Brasil é um país que nos primórdios foi formado. Você tem uma ideia, irmãos, o Brasil, os primeiros habitantes do Brasil, com exceção dos padres, com raríssimas exceções, os primeiríssimos foram pessoas que vieram aqui para buscar riquezas, para procurar ouro, pedras preciosas, outros degradados, pessoas que eram expulsas do seu país natal, e portanto, tinha uma moral extremamente flácida, elástica, e vinham aqui e
abusavam das habitantes, dos habitantes daqui, das habitantes, no caso os homens, eles pegavam as indígenas, gerando uma geração de filhos bastardos, de filhos sem pai, frutos de um abuso, frutos de pessoas com instintos animalescos, descontrolados, de adultério, de fornicação, de violência. Então nós temos uma... Depois de um tempo, aí vieram os africanos, escravizados do continente africano, trazidos para cá, também abusados no trabalho, abusados moralmente, abusados intelectualmente, espiritualmente, em todas as áreas. E fisicamente, gerando gerações de pessoas sem uma estrutura familiar apropriada, como o Senhor planejou. Então, há uma elasticidade moral muito grande no que diz respeito ao sexo. O brasileiro, ele é considerado no mundo, não sei se vocês sabem disso, os americanos, os países de cultura protestante, eles enxergam o Brasil como um lugar de depravação. Eles enxergam o Brasil como um local onde as pessoas podem vir aqui para se divertir com o corpo das pessoas, de uma forma fácil. Então eles consideram a mulher brasileira uma mulher não muito valorosa, no sentido de moral. Algumas brasileiras que vão para alguns países são maltratadas nos aeroportos. Tem muita reclamação nessa área por conta dessa visão que as pessoas têm, exatamente porque o brasileiro ele tem uma moral muito elástica, uma moral sexual muito elástica. Então aqui qualquer nota na mente deles, e uma certa verdade, pelo que eles veem no carnaval, onde no meio das ruas, quais nódoas de devassidão tem relacionamentos físicos, sexuais no meio da rua. Então o Brasil, as pessoas se vestem de uma forma, a sensualidade é valorizada. Aqui, programas infantis, eu me lembro quando eu era pequeno, tinha os programas infantis, todas as protagonistas dos programas infantis se vestiam de uma forma sensual. Não sei se vocês lembram disso. Então, você fala assim, não, pastor, não é sensual, é bonitinho. Não, irmãos, é sensual, aquilo é sensual. Só perguntar para os homens, as mulheres não acham, mas os homens sabem que é. Então, para você ter uma ideia, para você vender um programa infantil, há uma sensualização. Para você vender shampoo, tem uma sensualização. Todo o sistema de marketing está voltado para a sensualidade. Por quê? Porque o sexo é uma necessidade fisiológica, e nós vamos ver. Então, a luxúria, irmãos, ela é quando a pessoa chega num estado de vício, de desespero, um estado de controle da mente, do corpo, em que eu já vi muitas pessoas, ao longo da minha carreira pastoral, vi muitas pessoas abandonando, pra você ter uma ideia, irmãos, abandonando alguém, Deus, que eles sabem que existe, que eles sentem a presença, já sentiram a presença, já foram no encontro, já tiveram momentos de catarse espiritual, de elevação, de choro, de prazer espiritual, mas chega um tempo da vida delas em que são vencidas por uma coisa mal resolvida, que é o seu vício. Comparo a luxúria, como todos os outros pecados que nós temos falado aqui, do orgulho, da glutonaria, da vaidade, da inveja, porque todos são vícios voltados, que coloca o homem voltado a si mesmo. Você nunca vai ver uma pessoa, um glutão, comendo para engordar o outro, para dar prazer para o outro. A pessoa come para si mesmo. Então a luxúria, como todos os outros pecados, são pecados essencialmente de egoísmo. Aliás, todo pecado é egoísta. O ser humano, primeira coisa, quando ele pecou lá no Éden, a primeira coisa que ele pecou foi perceber que ele estava nu.
Como assim? É cego, não sabe o que... Mas ele percebeu que pela primeira vez ele olhou para si mesmo. Então o egoísmo nasceu com a rebelião, e aí o homem começou um processo de tentativa de se manter, de se sustentar e de ser feliz, a parte daquilo que Deus planejou. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Então aqui eu procurei aqui no dicionário, é um dos 7 pecados dessa série de mensagens, consiste no apego idolátrico e doentio aos prazeres carnais, corrupção de costumes, sexualidade extrema, lascívia, sensualidade. Ele é cabeça de vários outros pecados que eu vou me ater aos pecados que ele enseja, mas eu quero que você saiba que é um problema da alma. A luxúria é um problema da alma, é um problema do pensamento. Então o brasileiro, ele desde pequeno, aprende que sensualidade é coisa boa. Então, quando uma pessoa põe uma roupa, ela está bonita, segundo o padrão brasileiro, quando ela está sensual. Você entende o que eu estou dizendo? Então se ela não está sensual, então ela não está bonita. Então a beleza, a estética é muito relacionada com a sensualidade. Muitas mulheres no Brasil não se vestem para se sentirem bonitas, se vestem para atrair as pessoas. A prostituição e todos os outros vícios que vêm com isso, são vícios mesmo, não chega a ponto de a pessoa agir como nóia. Ao longo da minha carreira pastoral, eu lidei com centenas, irmãos, de casos de pessoas que simplesmente são subjugadas, são derrotadas por uma coisa que eles falam assim: eu não consigo parar. É a mesma conversa de um adicto de drogas, quando fala não consigo parar, logicamente com o que é desvio. Agora, por que o sexo, por que é tão forte, por que é um problema tão grave a ponto de eu precisar aqui pregar? Porque o sexo foi inventado por quem? Eu vou tentar com esse grupo aqui, ó. Por quem que o sexo foi inventado? E quando Deus cria alguma coisa, como que é aquilo que Ele cria? É bom. E aquilo que Ele cria funciona. Então, por que Satanás sabendo disso, e desejando a destruição do ser humano, ele pega uma coisa boa, presta atenção, não fica conversando agora não. Agora não é momento de conversar, presta atenção no que eu estou falando. Ele pega uma coisa boa, Luizinho. Ele pega uma coisa boa e corrompe essa coisa boa para que se torne má. Põe aí, senão eu vou pisar nesse negócio. Ele pega uma coisa boa e transforma numa coisa má. Numa coisa para a destruição do ser humano. Amém? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero que nós vamos... deixa eu falar uma coisa. Esse assunto não é muito falado na igreja. Por quê? Porque as religiões, e tem uma que é principal, convenceu as pessoas de que sexo é pecado. Então, já que sexo é pecado, então não se fala disso na igreja. Mas se existe um lugar, fala para o seu irmão assim, existe um lugar bom para falar de sexo, esse lugar é na igreja. Por quê? Por que sexo é bom falar na igreja? Porque aqui nós aprendemos com o Pai, o nosso Criador, qual o propósito pelo qual Ele fez aquilo. Por que Ele inventou isso? Então eu vou falar aqui. Então, irmãos, é engraçado, é um silêncio. Aliás, deixa eu falar uma coisa, um país onde há um problema tão exacerbado sobre o sexo, é um país que fala pouco de sexo. Se fala muito, não é de sexo, se fala muito de corrupção, se fala muito de depravação. As piadas são depravadas, os ensinos são depravados, mas sexo mesmo, aquilo que Deus inventou,
E o propósito é pouco falado. Por que é pouco falado? Porque não existe nenhum interesse na parte dessas pessoas, ou desses servos de Satanás, que as pessoas conheçam o que vai ser conhecido agora por vocês. Você nunca mais vai esquecer o que eu vou falar hoje, amém? E você vai estabelecer esse padrão para a sua vida, para a vida da sua família, e você vai estabelecer esse padrão para a vida dos seus filhos, das suas descendências, e elas serão benditas, abençoadas e felizes, porque é isso que Deus... Amém? Então quem inventou o sexo foi Deus. Primeiro, qual o propósito? Para reproduzir sua imagem e sua semelhança na terra. Primeiro motivo que Deus... Ele não fez um casalzinho bonitinho para ficar juntinho e comer sushi. Porque tem uns caras que acham que a vida é ficar comendo sushi. E não tem filho, cria cachorro. Então, irmãos, Deus nos fez segundo a sua imagem e semelhança. Deus é Pai. E aquele que é a imagem e semelhança dele é criado para ser Pai. Então Deus nos fez para nós multiplicarmos, e aliás foi essa a ordem, tão logo ele fez homem, cresçam, multipliquem, ele fala assim, vão, formem um casalzinho bonitinho e comam sushi. Falou, cresçam, multipliquem. Então primeiro é para multiplicar a imagem dele. Então, toda vez que eu apresento uma criança, duas coisas que eu amo fazer, casar e apresentar criança, porque são duas coisas que estão no plano de Deus. Não apresentar criança, né? Ter criança. Né? Apresentar é uma atitude de gratidão, de entrega. Então, para reproduzir a semelhança de Deus aqui na terra. Toda vez que uma mulher engravida, presta atenção, se você está grávida aí, saiba que você tem uma pessoa dentro de você que parece com Deus, que está sendo criada a imagem. Se você tem um bebezinho no colo, aí saiba que essa criança parece-se com Deus, portanto merece o nosso respeito, a nossa consideração, merece o nosso cuidado, porque a imagem de Deus está aí, amém? Então, pastor, mas eu biologicamente não posso ter filho, então não estou falando sobre biologia, estou falando sobre formação ou sobre paternidade. Aliás, quem não pode ter filho pode adotá-los, tem muita gente para adotar. Aliás, o filho adotivo ele é superior ao biológico. Eu falo essas coisas, depois o pessoal ainda grava e manda para o YouTube ainda. O filho adotivo é superior ao biológico. Por quê? Porque o filho biológico ele vem, algumas vezes vem sem planejar, mas o filho adotivo é aquele desejado e aquele que veio fruto da vontade. Eu quero, e é essa pessoa que eu quero, e eu quero para amar. Tanto é que Deus, a Trindade, Deus Pai tinha um filho que é dele. Qual o filho de Deus? Quem é o filho de Deus? Jesus. E o que ele fez com Jesus? Entregou o filho à morte por causa dos adotados. Eu sei lá, acho que não entenderam o que eu falei. Então, Jesus, filho legítimo, foi entregue para que você, filho adotado, fosse salvo. Então você adotado é importante. Então Deus fez o ser humano. Ele inventou o sexo, ele inventou relacionamento para que houvesse paternidade. Amém? Pastor, e maternidade? Não, é paternidade. Maternidade é biológico, é a parte biológica. Paternidade. Segundo motivo pelo qual Deus inventou o sexo para o ser humano, agora vocês vão curtir agora, usufruir. Eu vou falar, esse grupo aqui parece que não está usufruindo, não está comendo amendoim. Para usufruir. Deus fez o sexo, irmão, para nós nos deleitarmos. E tem uma coisa boa que meu Deus, tem uma coisa boa no mundo, é isso aí.
Terceiro motivo. Aliás, irmãos, se tudo... Eu nunca vou fazer uma pergunta dessa, mas se nós fôssemos perguntar, até para os casados, quantos vivem infelizes nessa área? Pouquíssimos. Que se forem sinceros mesmo, vão dizer assim, eu sei que... Eu não sei. Por quê? Porque tiveram um aprendizado errado. Aprenderam com os filmes, aprenderam com os moleques da rua, aprenderam tudo errado. A versão do diabo. Qual a versão? Irmão, o diabo, a pessoa fala assim, está como o diabo gosta, né? Irmão, o diabo, ele é espírito. Ele não sabe o que é sexo. Ele nunca teve prazer e nunca vai ter prazer nisso. Aliás, o diabo, depois que caiu lá, nunca mais teve prazer com nada. Então, e algumas pessoas dão para o diabo o sexo. Falam, não, o sexo é do diabo. Não, irmãos. Deus que inventou. E o diabo odeia, presta atenção, o diabo odeia tanto o sexo, que ele tenta destruir o ser humano através do quê? Dos vícios, através da depravação, da violência, da coisa dele feito com a pessoa errada, da forma errada, no tempo errado. E aí assim ele destrói. Então muita gente vive uma vida, não sabe o que é isso, não sabe, não tem prazer. Então não cumpre o segundo propósito pela qual Deus inventou. O terceiro é a consumação de uma relação conjugal. Um homem e uma mulher, quando se casam, eles têm um relacionamento de alma, um entrega o coração ao outro, há um amor, um carinho, um cuidado especial um pelo outro, e esse carinho, esse cuidado, ele vai se desenvolvendo na semana ou naqueles dias, e chega um momento em que eles estão tão conectados que agora consumam, é uma forma de realizar. Então, é quando o casal, ele confirmam, na verdade, é a confirmação de que nós estamos casados, de que nós estamos conectados. E também, em quarto lugar, isso representa a nossa união com Cristo. O apóstolo Paulo, quando falou de casamento, de relações sexuais, ele falou assim, marido, a esposa não negue seu marido, o marido e a esposa coabitem de forma frequente, para que Satanás não vos tente e tal. Mas eu estou falando de Cristo e a igreja, olha que doido. Ele deixa claro que o relacionamento de um homem com uma mulher, o homem com sua esposa, a esposa com seu marido, o relacionamento é a expressão da unidade de Deus, de Cristo com a sua igreja, chamada de minha esposa. Aliás, irmão, deixa um parênteses aqui, nunca fale mal da igreja, viu, irmão? Fala para o teu irmão assim, nunca fale mal da igreja, que você vai estar falando mal da mulher de Jesus. Amém? Então falou mal da mulher dele e ele vai tirar satisfação. E não queira Jesus tirando satisfação de você. Jesus é Deus. Aqui ele estava como servo, tal, mas agora ele está à destra do Pai, com cetro de ferro, regendo as nações. Vai se meter com a mulher do homem lá. Nós somos essa querida, essa cuidada, essa amada, essa... pastor, e se nós somos a esposa de Jesus, qual é o momento da relação sexual de nós com Ele? É adoração. É na hora que você se derrama na presença dEle, na hora que você chora, na hora que você o abraça, na hora que você sente o prazer da presença do Rei. Essa é a igreja. Amém? Por que o ser, fala assim, pastor, por que o ser humano necessita de sexo? Vocês entendem, irmão, por que funciona, por que Satanás consegue derrubar o ser humano com isso? Porque é uma coisa que Deus fez, portanto existe, nunca vai ser eliminada, Satanás nunca vai tirar isso do ser humano, a não ser depois, quando o ser humano passar dessa fase, né, para outra fase.
Aí vai ser um outro prazer infinitamente maior, nós vamos ter. Mas, por enquanto, é impossível Satanás acabar com isso. Então, como ele não consegue acabar, então ele tenta destruir. Destruir como? Pervertendo. Por que o ser humano necessita de sexo? Porque satisfaz seu instinto sexual. Então, o ser humano nasceu com instinto. Então, o ser humano tem hormônio, né? Alguns chamam de demônio, mas não é demônio, é hormônio. É demônio quando você se entrega a ele através da desobediência. Então o ser humano tem instinto. Fala assim, nós temos instinto. Segundo, porque o sexo restaura no homem a sua masculinidade e a mulher a sua feminilidade. Então o homem se sente verdadeiramente homem quando ele tem essa prática, e a mulher se sente verdadeiramente feminina quando ela tem essa prática. Então, isso confirma a nossa identidade, aquilo que Deus planejou para nós expressarmos a imagem dele. Terceiro, intensifica nosso amor pelo nosso cônjuge. Então, o sexo, ele aumenta o nosso amor, ele fortalece o nosso amor, ele confirma o nosso amor. Então, se nós amamos, e quanto mais nós praticamos com o nosso cônjuge, nossa esposa, nosso marido, mais nós amamos, porque isso é conexão. Por isso que o apóstolo Paulo proibiu de fazer jejum. Não é que ele proibiu de fazer jejum, ele até permitiu fazer jejum disso, de sexo, mas que não fosse por muito tempo. Então, esse muito tempo aí, cada um vai definir aí como que é. Tá? Pastor, você está falando para um monte de gente que é solteiro. Então, os solteiros que estão aqui, tampem os ouvidos, não me ouçam. Tá bom. Vai aprendendo o que é o certo, querido. Você aprendeu lá na esquina, na rodinha de maconha. Muitos aqui aprenderam isso aí, né? Os sexólogos maconheiros ensinaram você, né? Agora é um pastor que tem família que está ensinando o que é o... Agora, como que ele se torna algema espiritual? O tema da nossa palavra hoje é desmascarando a luxúria. Isso, no caso dessa minha palavra aqui, desmascarando a luxúria e as suas algemas espirituais. Então, até agora eu falei da luxúria. O que é a luxúria? É um vício, é um desespero, é uma coisa incontrolada, a ponto de as pessoas abandonarem a Deus, ou a falarem que servir a Deus é muito pesado, porque elas, servindo a Deus, elas vão ter que serem privadas dessa coisa tão maravilhosa, que é viver em pecado. Sendo que, ao contrário, Deus ele não quer que você viva em pecado, Ele quer que você viva feliz, inclusive tendo uma esposa. Por exemplo, eu gosto de sexo, e eu gosto tanto, irmãos, que eu tenho uma esposa só para mim, e ela tem um marido só para ela, e a ela que eu me expresso dessa forma, somente a ela que eu me expresso dessa forma, mas para ninguém. Esse que é o problema. Então, as causas das algemas espirituais. Então, qual é a causa? É a carne. Gálatas 5, 19 e 21 diz assim: porque as obras da carne são manifestas. Vamos lá o texto, queridos. Olha só, o apóstolo Paulo fala das obras da carne, e ele já começa como? As quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Até aí. Então ele já começa, irmãos, falando, e ele continua dizendo: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, invejas, homicídios, bebedice e glutonaria. Então, aqui, prostituição, impureza e lascívia é a luxúria. São as expressões da luxúria. E ele coloca junto, irmão, com assassinato. Porque por conta da luxúria, as pessoas matam. Anota aí, existe um livro chamado No Altar da Idolatria Sexual.
Você pede para o líder da tua rede que ele pode te mandar por PDF. No altar da idolatria sexual. O começo desse livro, quando eu comecei a ler, eu comecei a sentir náusea, irmão. Comecei a sentir vontade de vomitar. Ele começa falando, é um pastor norte-americano que tem uma clínica, igual de viciado mesmo, que recebe pessoas viciadas. Chega nesse ponto de desespero por sexo. Ele conta, entre tantas histórias que eu vi, uma que eu vi, que um camarada, que era, primeiro começou com vício de pornografia, depois ele foi adiante, e aí ele andava pelas ruas, nos Estados Unidos, boa parte dos lugares, não tem muros nas casas. Então ele andava espreitando pelas janelas, para ver, ele era voyeur, né? Ficava, e foi preso várias vezes. E o camarada, ele chega, ele contando que eles chegam na clínica chorando, desesperados, pedindo ajuda, falando, por favor, me ajuda, porque eu não sei mais o que fazer, eu perdi tudo, perdi minha família, eu não consigo mais fazer nada. Existe uma missão em São Paulo chamada Avalanche, eles tratam de pessoas que têm esse problema de compulsão, de vício. A pastora comentou de um menino, que ele se masturbava 28 vezes por dia. Ele começou a ser tratado, ele fazia isso, chegou uma hora que ele fazia em qualquer lugar, desesperado, ele fazia chorando, aquilo sangrava, querido. Ele não podia usar roupa clara, que aquilo sujava de sangue a roupa dele. Irmãos, vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Pastor, eu não sou assim não, eu sou mais moderado. Moderado? Quando você se entrega a uma prática que a Bíblia condena, seja isso, você já promove uma ruptura de comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo fica no cantinho, entristecido. E aí aquela atuação, aí você entende por que algumas pessoas simplesmente não avançam no ministério. Porque elas são escravas. Ora, pergunta para o seu irmão assim, querido, quando que um escravo pode libertar outro? Quando, irmãos, que um escravo pode libertar outro? Pode sim, quando ele deixar de ser escravo. Quantos livres nós temos aqui? Então, se você entrou aqui hoje, você ainda é uma pessoa. Pastor, o que é... me lembra o que é luxúria? Luxúria é quando a pessoa acorda pensando nisso, passa o dia inteiro pensando nisso, e vai dormir pensando nisso, e investe nisso, e alimenta a sua alma com isso, através de pornografia. E nós vamos ver aqui, uma por uma aqui. Porque as obras da carne são... eu já li. Então, a primeira causa é a carne. Diz assim, luxúria é obra da carne. Como que a gente faz para deixar de ser? Eu vou falar no final, tá? Então guarda aí. E torce para o relógio parar. Ou torce para ir rápido, para eu terminar logo, para você parar de sofrer. Porque se você tiver esse problema, você está doidinho para sair daqui. Você está doidinho para sair correndo. Então, aguenta firme aí, viu, querido? E você não desliga e não tira da televisão, não. Deixa ligado. Porque Deus quer falar com você também. Então, causas a carne. Segundo, demônios. Toda vez que você se abre para fazer alguma coisa injusta, demônios entram na pessoa. A pessoa transa com uma pessoa, entra o demônio nela. Transa com outro porque forma pacto. A Bíblia diz que o ato sexual, você se torna um só com outra pessoa. Toda vez que uma pessoa tem relacionamento com outro, existe compartilhamento de sangue. Tanto é que a pessoa pega doenças que só são pegas com compartilhamento de sangue ou de fluidos. Então há um compartilhamento, existe um pacto espiritual de sangue com a outra pessoa. Então é coisa séria. E vai com um, vai com o outro. Você está se casando espiritualmente com todo mundo, recebendo em si mesmos as dívidas espirituais que a outra pessoa tem, porque você se tornou uma só com ela.
Por isso que quando nós casamos, as pessoas aqui, eu tenho um momento que eu falo assim, agora nós vamos quebrar todo o pacto que foi feito anteriormente, para que você fique casado com essa pessoa. Porque a pessoa que entra num relacionamento e se casa, sem resolver isso, ela está presa espiritual. Por isso que fica sonhando com os outros, fica com vontade de procurar de novo o antigo, a antiga, o ex. Porque existe um pacto espiritual. E nesses pactos, demônios se instalam e controlam a vida das pessoas. Que nem esse menino. Você acha que uma pessoa vive dessa forma porque ele é a vontade dele? Sendo que ele chorando, desesperado. E, aliás, ele deu um testemunho para essa pastora dizendo que agora ele já consegue usar calça clara, calça branca, bermuda bege, porque ele já está já num processo bem adiantado de libertação. Maldições hereditárias, como eu disse, pessoas que foram frutos de estupro ou de relações violentas, tiveram pais devassos, mães devassas. Então, uma das causas é isso, a carne, os demônios, maldições hereditárias. Talvez você recebeu isso aí do seu avô, da sua avó, dos seus antepassados. Ah, pastor, mas o que eles fizeram então? Não sei se você sabe, quando uma pessoa morre, os demônios que estão nela, eles procuram achar um hospedeiro, alguém para eles continuar sobrevivendo, para eles continuar se mantendo, porque no ser humano eles têm um pouquinho da graça comum, né? Que eles ficam desesperados, porque quando eles saem do ser humano, eles são lançados em lugares vazios, de muito sofrimento, então eles querem ficar nos seres humanos. É o caso do gadareno, que os demônios chegaram para Jesus e falaram assim, deixa a gente entrar pelo menos nos porcos. Então eles precisam de um hospedeiro, eles são parasitas, precisam de hospedeiro. Então quando sai o vovô morreu lá, ele era viciado, ele era adúltero, ele saía com tudo quanto é mulherada, ele era envolvido com violência, ele era bebum. Então aqueles demônios vão tentar ir para quem? Para o filho mais velho. E depois, ou para o neto mais velho. E eles vão se instalando para se perpetuarem numa família. Por isso, quando uma pessoa vai numa sessão espírita, a pessoa fala assim, o vovô está aqui agora, o vovô está aqui. E ele começa a falar um monte de coisa que é verdade. Lógico que é verdade. Ele acompanha, ele e aquele monte de demônios acompanha a trajetória daquela família. Ele sabe que o outro lá gostava de costela de ponta de agulha, sabe que a outra falava de tal jeito, falava com um tipo de palavra. Então ele vai enganando. Como? São chamados demônios familiares. Você pode estar ouvindo aqui, irmãos, não está acreditando em nada. Mas sabe, irmãos, o que eu estou dizendo é real. E o que o Senhor está propondo essa noite para você, para que você se livre desse jugo hereditário de demônios que vieram de forma hereditária. Outra manifestação, outra causa é a pornografia. Pornografia, irmãos, foi assim, a criança ela viu uma cena. Aliás, irmãos, é considerado hoje no Brasil, pela lei, já é considerado violência sexual uma criança ver o pai e a mãe tendo um relacionamento, viu? Porque ela não entende o que está acontecendo. Para ela, aquilo lá é uma coisa estranha. E ela vai querer reproduzir isso com outras pessoas, com outras crianças. Então, ela vê uma cena, ou ela vê um filme, ou ela tem acesso à revista, ou qualquer coisa da internet hoje. Hoje, você está pesquisando sobre... vou pesquisar sobre... sei lá, jaca. Jaca, fruta jaca. Você põe jaca, pronto, aparece um monte de mulher pelada. Mó perigoso. Então, aparece e aquelas imagens vêm, muitas vezes com um coraçãozinho inocente, quebrando a inocência, e aquilo vai entrando, e aquilo se torna um vício, e a pessoa fica viciada em pornografia, vendo, e aí ela vai querer agora aprender, e aquelas coisas vão ensinando para ela, de uma forma totalmente equivocada, não é aquilo,
Não é isso que Deus planejou. Deus planejou um momento marido e mulher, íntimo, de alegria, de viver mesmo como Deus quer mesmo. E aí, pela pornografia, a pessoa entra numa caminhada de vício. E a pornografia leva ao quê? A masturbação. Alguns casamentos são destruídos, porque a pessoa tem a esposa, a mulher tem um marido, mas eles não têm relacionamento, os dois juntos. Relacionamentos individualistas, e a gente vê nas mídias o pessoal incentivando as meninas, os adolescentes se masturbarem, sendo que isso vai provocando um estado lamentável de vício, de desespero, de insensibilidade física, para na hora que precisar de sensibilidade ter. As causas são os demônios, a carne, pornografia, idolatria. Pastor, o sexo é errado? Não, já falei. Mas quando que ele é errado? Quando que ele é depravado? Quando você trata dele com idolatria. Colocando acima de Deus. Diz assim para a pessoa que está do outro lado: qualquer coisa que esteja acima de Deus é idolatria. Eu vou me separar porque eu estou apaixonada pelo meu chefe, ou pela minha secretária, ou pelo meu amigo, pela pessoa do trem. Agora zoei, né? Do trem, meu. Acho que eu tirei isso daí. Mas o que Deus diz a respeito disso? Ficarão de fora os adúlteros? Então o cara está arriscando o quê? A ir para o inferno. Fala para o teu irmão assim. Fala assim para o seu irmão: adúltero, fornicário e todo aquele que é depravado sexualmente não vai para o céu. Você acha que Deus vai levar uns caras desses aí para o céu? Para quê? Para virar o quê lá? Uma bagunça? Idolatria, pecado original. E o coração é a causa. Muitas vezes a carência afetiva, presta atenção no que eu estou falando. A carência afetiva leva a pessoa a entrar num caminho de depravação sexual. A pessoa está precisando mesmo de um amigo, de uma amiga, de alguém para conversar, de alguém para considerar, para ser carinhoso, mas por conta dessa dependência, dessa carência, a pessoa se entrega a fazer uma coisa que a outra pessoa quer, e por causa disso a pessoa acaba cometendo o pecado da luxúria. Vamos lá, fala para o teu irmão assim, ainda está leve ainda. Irmão, eu vi hoje, pesquisando sobre esse assunto, eu vi um filósofo ateu, chamado Luiz Felipe Pondé, quem conhece, cara? Ele fala o seguinte, que a luxúria, apesar dele não acreditar em Deus, ele diz assim que a luxúria, ao contrário do que muitos no mundo acham, é um pecado terrível, é um erro terrível, é um vício terrível, que leva, não é coisa boa, leva as pessoas vítimas à destruição. A destruição. Quem conhece pessoas que acabaram com a família por causa de depravação sexual? Quem conhece alguém aí? Quem já foi vítima disso? Vítima de você, por exemplo, ser o filho, ser a esposa de alguém com um problema assim e ter a sua vida arrebentada por causa disso aí. Esse pecado leva as pessoas à violência, ao estupro, que é uma das violências mais graves, irmãos. Uma pessoa vítima, tanto o menino como menina, homem como mulher, que foram vítimas de estupro, tem a sua alma, o seu coração arrebentado. Vai ter problema lá no casamento, vai ter problema de relacionamentos, vai ter problema de relacionamento com Deus, porque lá no fundo Satanás ele vai trabalhar assim, está vendo? Deus deixou acontecer isso com você.
é culpa dele. A pessoa tem um ódio, uma raiva de Deus, porque é tão grave uma pessoa, tanto homem como mulher, ser violentado, tão grave, irmão, que isso acaba com a alma das pessoas. Irmãos, nesses anos de trabalhando com pessoas e ajudando pessoas, as pessoas vêm arrebentadas, porque presenciaram cenas de violência e foram vítimas de violência sexual. Agora, o que faz uma pessoa, presta atenção no que eu estou dizendo, irmão, o que faz uma pessoa ir pegar outra pessoa à força? Agora, o que faz uma pessoa ir pagar para uma pessoa fazer isso? Que você não sabe a procedência, que você não sabe o que é, quantas doenças tem lá. É um estado de desespero mesmo, de tentativa de ser feliz. São pessoas que não se entregam totalmente a Deus, ficam presas aqui, ficam presas ali. E se existe uma coisa que prende o ser humano é esse vício. Agora eu vou falar de algumas coisas, de algumas depravações. Irmão, se você começar a sentir nojo, aí pode vomitar, não tem problema. Depois os diáconos vão e... Primeira coisa, irmãos, que eu falei já, masturbação. A inocência roubada. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia, o Salomão diz assim, jovem, não despertes o amor até que ele venha. Ou seja, a masturbação tem levado pessoas a despertar uma coisa fora de hora. Despertar uma necessidade fora de hora. E que cria um vício que faz a pessoa ficar... Quando ela se converte e ela está nessa caminhada, que coisa terrível, a pessoa ela fica presa. Ela não vai adiante. Ela vira e mexe, ela procura o líder para chorar, fala assim, de novo. E quando decide casar, muitas vezes decide casar rapidamente para poder ter... E tem uma visão equivocada, que acha que casando, ela vai resolver o problema. Não, ela não tem problema de falta de alguém para fazer sexo. Na verdade, a pessoa tem um problema de idolatria no coração. O Senhor quer tirar esse Deus com letra minúscula do teu coração nessa noite. E se você for para o seu casamento, irmão, presta atenção, uma pessoa que ela sai com todo mundo, pessoa que trai a Deus para ficar com uma pessoa, quando ela estiver casada, ela vai trair a pessoa. Se ela tem coragem de trair a Deus, quanto mais a mulher e o marido. Muitos de nós, a gente vem para a igreja, aceita Jesus, nos rendemos diante dele, mas conservamos essas coisas na nossa vida. Você sabe como a impressão que eu tenho, irmão, quando eu penso nisso, quando eu vejo esse tipo de coisa? É a tentativa de Satanás de transformar os homens em animais, incontinentes. O que é o incontinente? Aquele que não se contém. O animal, ele é obrigado, ele faz aquilo que o instinto manda, porque ele não tem pensamento. Esse vício faz com que, esse vício e todos os outros vícios, faz com que o ser humano deixe de ser humano e se torne um animal, se torne alguém sem raciocínio. Fala para o teu irmão aí do lado, Deus te criou, te gerou para ser uma pessoa inteligente. Se tem uma coisa que as pessoas perdem é a inteligência quando elas são vítimas disso. Elas não pensam, derrubam a família, destroem a família, envergonham-se a si mesmo, envergonha, perde ministério. Quantos pastores que eu já vi perdendo ministério? Porque quem vai confiar num camarada desse, que se entrega a esse tipo de vício? Quem vai confiar num líder espiritual que é escravo? Pastor, o senhor está exigindo perfeição? Não, estou exigindo perfeição. Eu estou dizendo que a Bíblia diz, que esses pecados levam ao inferno. Então eu falei aqui de masturbação. Segundo, incesto, abusos e violações. A coisa que acontece quando as pessoas são vítimas disso. O que é incesto? Relacionamento entre irmãos, relacionamento entre pai e filhos,
Quantos casos de abusos de pai contra filhas, alguns até gerando filhos, e que vêm com problemas mentais, porque biologicamente isso é proibido, moralmente é proibido e biologicamente proibido também. Relacionamento entre sobrinhos e tias, ou tios e sobrinhas, violência doméstica. Deixa eu falar uma coisa para você, jovem. Quantos eu não vou pedir para você levantar a mão, não. Olha bem para mim agora. Se você é virgem, presta atenção no que eu vou falar agora. Se você é virgem, pelo amor de Deus, conserve-se dessa forma até o dia do teu casamento. Conserva-se assim. Mantenha-se guardado. Você não precisa fazer test drive. Para ver se funciona. Não, o ser humano funciona. Não tem problema. Coloca um homem com uma mulher, vai funcionar. Não tem problema. Mas conserva a tua pureza, conserva a tua virgindade. Não se coloque em situação de perigo, porque numa dessa você pode estar recebendo demônios. Um moço que não respeita a tua pureza, ele não vai respeitar você no casamento. Uma pessoa que não respeita a tua pureza, ela não tem padrão espiritual, ela não tem respeito por Deus, porque foi Deus quem te criou, e você é uma filha dele. Pastor, eu fiz isso, tudo isso, então, mas Deus não leva em conta o teu tempo de ignorância, então até aqui você era ignorante, daqui em diante você já não é mais. Aí você pensa assim, o que eu vim fazer nesse culto hoje, velho? Me convidaram para apresentar uma criança. Eu estou ouvindo esses negócios doidos aí, meu. É o preço. Dessa maneira, né? Promiscuidade sexual. Está envolvido com fornicação. O que é fornicação? Relacionamento entre pessoas que não são casadas. Adultério. Pessoas casadas que se relacionam com pessoas que não são sua esposa, seu marido. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Adultério não é só você ir lá e transar com outra pessoa, não, viu? Segundo Jesus, adultério é quando você pensa numa outra pessoa. E a fornicação também é quando você pensa numa pessoa que não é tua esposa ou teu marido. E agora eu vou mais longe. Presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção. Essa aqui é tua esposa ou teu marido, amém? Ou teu pessoa pretendente. Presta atenção. Você gostaria que essa pessoa não fosse dessa forma. Você gostaria que ela fosse de outra forma. Você quer que a pessoa seja... presta atenção. Se você quer que essa pessoa, que é teu marido, que é tua esposa, seja de outra forma, então você não quer essa pessoa, você quer outra pessoa. Isso é adultério espiritual. Pastor, mas como assim? Eu quero que ele mude. Não, irmão. Você casou, você pode até querer, agora você tem que amar aquilo que você tem, aquele que você tem. E pedir para Deus, Senhor, muda a mim mesmo, que talvez o problema não seja ele ou ela, seja você. Por que eu estou falando isso? Porque adultério é quando você ama outra pessoa, como marido, como esposa. Porque só o Espírito Santo muda a outra pessoa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que só o Espírito Santo pode mudar outra pessoa. Ninguém tem essa capacidade, só Deus, para mudar outra pessoa. Então, casou com essa pessoa? Então, você que é solteiro, antes de casar, conversa bastante. Gasta tempo para falar assim, como você pensa em relação a isso? O que você quer? Qual o seu plano? Porque depois, irmão, em geral muda, mas sempre muda para
pior. Por quê? Não é porque muda para pior, é porque você conhece a pessoa mais profundamente. E o ser humano não é flor, se cheire. Vocês estão entendendo? Então, glorifica a Deus pela esposa que você tem, pelo marido que você tem. E para de procurar outra pessoa, porque numa dessas Satanás pode colocar outra pessoa no teu caminho. E aí você cai nesse laço e tem a sua vida destruída. Eu falo para a pastora Carmen, eu falo assim, então, quando ela fica meio chateada comigo, alguma coisa, eu falo, então, eu vou procurar mudar, meu amor, mas se lascou. É o que temos para hoje. É isso daí. Então fique contente, ora, pede para Deus fazer uma obra, mas não tente ficar querendo outra pessoa, porque outra pessoa é traição. Aliás, o que tem de gente casada que fica conversando, conversa mole? Em rede social aí, isso é adultério, sabia, irmão? Se Jesus vem nesse, você fica aqui. Você quer? Você tem dúvida? Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, contaminação, porque aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem máculas, ou leito sem contaminação. O que é leito sem máculas? É uma cama de casal limpa. É uma cama de casal que não acontece coisas não permitidas pela palavra. Eu tenho recebido, irmãos, nós temos recebido muitas vezes irmãs que vêm reclamando com a pastora, que pegou uma doença na boca, uma doença seríssima na boca, porque foi obrigada a fazer sexo oral, que não dá prazer nenhum para a mulher. Sexo anal, outro tipo de depravação, que arrebenta com o físico da outra pessoa. E algumas pessoas se submetem porque não querem desagradar, porque viram na mídia que é normal, e vê aquele monte de gente depravada falando, ensinando errado. Pessoas que não conseguem mais reter as fezes, que foram arrebentadas no seu físico, por uma sugestão de demônios. Venerado seja entre vós o matrimônio e o leito sem mácula, porque aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Sexo com animais, zoofilia, fantasias sexuais. Zoofilia, meu irmão, nem vou falar nada aqui, porque, meu Deus, né? Muito nojento. E pessoas dão risada, fazem piada. Aliás, tudo que é relacionado ao sexo é muito engraçado tudo. As pessoas dão muita risada. É muito engraçado. Na verdade, é um riso, irmãos, de ignorância. Porque, na verdade, não é nada engraçado, irmãos. Uma pessoa se dá a esse trabalho de ter um relacionamento com um animal. Que ponto que o ser humano o ser humano que se distanciou de Deus chega? Transformando aquilo que Deus criou para ser a imagem do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Mas isso é uma forma dele debochar do ser humano. Fala assim, aí ó, Deus, aí ó, o que você inventou aí, ó, relacionamento de Cristo à igreja, ó o que eles estão fazendo. Por isso que, em geral, os pecados sexuais, eles são muito mais escandalosos dentro da igreja, porque eles mexem com a natureza de Deus, eles mexem com o propósito de Deus. Pornografias, homossexualismo, lesbianismo, é violação e rejeição do sexo pelos pais, rebelião contra os pais.
Homossexualismo, irmãos, é uma forma, em geral, promovida pela desestruturação familiar, pela distância, o abandono, a deserção do pai. E aí os filhos são criados sem um padrão, sem ninguém falando isso aqui é certo, isso aqui é errado. E aí começam, ou são abandonados, mesmo com o pai presente, mas são abandonados, porque só o pai estar presente não resolve. O que você tem que ensinar os filhos, ensinar com todo amor, com todo carinho, a formar a identidade, porque nós somos criados com uma identidade. Se você tem dúvidas se você é homem ou mulher, tira a tua roupa de frente do espelho e se olha, você vai ver o que você é. Ah, mas eu tenho a minha... Isso são engenharias sociais. São endemoniados que ficam criando teorias e ficam jogando na mente das nossas crianças, transformando a mentira em verdade, ou tentando transformar a mentira em verdade. Você é o que você é. Você é o que Deus fez você. E eu sei que isso vai para o YouTube, eu posso ser processado agora como crime de racismo. Doideira, né? Em geral nasce. Isso aí, irmão, tem destruído a identidade das pessoas. Tirado o prazer sexual das pessoas, porque um homossexual acaba tentando ter prazer de outras formas. Bom, eu vou aqui, o assunto é longo. Aborto. Pastor, o que tem a ver aborto? Aborto, fruto. Fruto do quê? De um pecado sexual. Raramente você vai ver um casal que deseja um filho, que tem um filho, que são casal casado, abortar uma criança? Raramente não, você não vai ver. O que desejou uma criança abortar, muito pelo contrário, ama, já no ventre. Mas por que se aborta? Depois de um abuso, depois de uma violência, depois de um estupro, não conheço, não sei quem é a pessoa que me engravidou. E aí, ou não quero, ou a pessoa não vai assumir a paternidade, gerando uma geração de pessoas perturbadas. Semana passada, no Dia dos Pais, eu li aqui o que isso tem feito. O abandono dos pais. Existem outras práticas também, chama íncubos e súcubos, que é relacionamento sexual com demônios. Pastor, existe isso? Existe. São demônios que se materializam e vêm numa pessoa e tem relacionamento sexual. Eu e a pastora tratamos de vários casos que as pessoas nos contam, de experiências desse tipo. Eu não vou me adiantar, porque cada assunto desse dá um... O que fazer? Qual a solução? Fala para pastor Harini, o que eu faço? Então, eu vou rapidamente aqui, para encerrar, eu vou dizer aqui, eu vou ler textos, amém? Textos bíblicos. Vamos ler junto? Vamos lá. 1 Coríntios 6, 9 a 10. Vamos. 1 Coríntios 6, 9 a 10. Colossenses, eu não li. 1 Coríntios. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não reis, nem devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Pastor, pergunta assim, pastor, o que eu faço para começar a me livrar da luxúria? 1 Coríntios 5, 11. Então você sabe que não vai para o céu, amém? Então a primeira coisa que você precisa saber, não vai para o céu. Ou você se livra disso,
ou você vai acabar com o seu casamento, com a sua família, com a sua vida e com o teu relacionamento com Deus e você vai acabar no inferno. Então, é um aviso de pastor agora. Agora, como que você faz para a primeira coisa que você faz? Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, se dizendo irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o qual nem comais. Então, se você sabe que uma pessoa vive em devassidão, não seja amiguinho dessa pessoa. Você é um profeta para essa pessoa, você é um evangelista para essa pessoa, mas você não é amiguinho. E você não deve andar com essa pessoa. Porque nós somos alimentados pelas nossas conversas. Faz uma experiência, chega segunda-feira amanhã no serviço, lá no seu serviço, fala para suas colegas, para seus colegas que você está a fim de separar do teu marido, da tua esposa. Você vai ver quanto apoio que você vai ter. É isso mesmo. Homem é que nem biscoito. Mulher é que nem não sei o que lá. Vem um, vai 8. Como que é? Vai um, vem 8, não sei o que. Você sempre vai ter o apoio dos endemoniados lá, para você se separar, para você destruir a família. Muitas vezes essa pessoa que está te falando é uma pessoa arrebentada, sozinha, solitária, viciada, que não se aproxima de Deus por causa disso, sabia? Eu estou falando com você está lembrando de algumas pessoas aí, né? Então, ele coloca junto, então assim, não se associe, não fique com conversa, não deixe se contaminar. Apocalipse 21, 8, mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas, aos devassos, aqui devassos aos luxuriosos, devasso, pessoa devassa, devassidão, até colocaram o nome numa cerveja, devassa, olha aqui, porque é considerado no mundo como uma coisa positiva, é devasso, então é bom, olha isso, devassidão, irmão, você vai no dicionário e vê o que é devassidão. Devassidão é a transformação, é a tirada da condição de ser humano do homem. Olha isso. E aos feiticeiros e aos idólatras e a todos mentirosos, a sua parte será no fogo, no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Para onde vão os devassos? Para onde vão os devassos? 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 5, porque esta é a vontade de Deus, a vossa, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso é o seu corpo, em santificação e honra, não na paixão dos maus desejos ou da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Quando você vive nesse estado, você vive como aqueles que não conhecem Deus. Então, o camarada que diz que é crente, que é filho de Deus, que é servo do Senhor e vive em devassidão. Então, lá na sua empresa, se tem algum amigo lá na sua empresa que diz que é cristão, mas vive em devassidão, você tem autoridade para dizer assim, olha mano, desculpa, não estou te julgando não, mas a palavra de Deus diz que esse negócio aí está errado. Isso aí está errado. Então, qual o conselho? Se afaste, fique longe. A palavra santificar quer dizer separar-se. Separar-se, se desligue de pessoas que te levam para a devassidão. Pessoas que ficam com conversa que você não tem boiola, você não sei o que lá, você não faz, você é trouxa, você fica aí só com o marido, você é bobo, rapaz, ele está te traindo um monte de gente, você só fica com não sei o que, é trouxa, isso é tudo conversa de endemoniado para destruir a você e a tua família. Bom, irmãos, não dá mais tempo, já acabou meu tempo aqui, mas essa primeira é se afaste. A segunda, arrependa-se. Segunda e última, arrependa-se. Deixa eu falar um pulo do gato aqui, uma coisa legal. Presta atenção no que eu vou falar. O conhecimento, ele é importante, amém? Então, então vocês estão conhecendo tudo isso.
Ela é importante para nós andarmos em santidade, em liberdade, em felicidade. Quanto mais você conhece, mais feliz você é. Só que no que diz respeito às coisas de Deus, não basta conhecer. Você precisa inclinar o teu coração. Deixa eu explicar melhor. Você só faz uma coisa... Porque, irmãos, tudo que eu falei aqui, alguém é novidade para alguém aqui? Não é. Todo mundo sabe que eu falei aqui todo mundo sabia que é a luxúria errado. Amém? Agora, sabendo, tendo conhecimento, por que muitos ainda continuam presos? Boa pergunta, não é? Então, porque só o conhecimento, ele não resolve. O ser humano, ele é muito doido. Como o ser humano foi feito por Deus, que é amor, o ser humano, ele só se fixa em alguma coisa se também for por amor. Agora, como que nós passamos a amar alguma coisa? Quantos aqui amam, quantos aqui gostam muito, amam açaí? Levanta a mão. Levanta a mão, quem gosta muito de açaí aqui? Açaí. Quando você comeu pela primeira vez, você gostou? Tem gosto de terra, né? Gosto de terra molhada. Agora, como você passou a gostar? Você comeu de novo. Você tomou de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Quantos aqui eram apaixonados por cerveja aqui? Levanta a mão. Meu Deus. A cerveja é gostosa a primeira vez que você toma? Ela é o quê? Amarga. Agora, como que a pessoa passa a tomar cerveja que nem um doido? Ela vai tomando, e ela vai fazendo isso é chamado de liturgia. Liturgia. O que é liturgia? Você vai fazendo releituras, e você vai criando em você um hábito. E você passa a gostar daquilo. Que nem a pastora Carmen, ela faz dobradinha, né? A gente convida toda a minha equipe para comer dobradinha. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Mas as pessoas a gente convida e as pessoas vão comer dobradinha, mesmo não gostando. Mas chega lá, elas comem. Que a pastora faz legal, ela capricha, não fica aquele cheiro horrível. Então fica legal. Muitos já passaram a gostar, porque começaram a comer. Então, irmãos, é assim. Como que você faz para abandonar? Então, como que uma pessoa entra no caminho da luxúria? Ela fica se alimentando com imagens, com conversas, com pensamentos, um estilo de vida. O brasileiro, ele tem o sexo, parece que é a coisa mais importante. Então, o que você tem que fazer? Começar agora a encher o teu coração de tudo. E aqui eu quero ler o último texto. Filipenses 4:8, não sei se ele colocou aí. Tem aí? Filipenses 4:8? Sim? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, isso ocupe os vossos pensamentos, ou nisso pensais. Então, como uma pessoa faz, que nem esse menino aí que tinha esse problema, como que ele está sendo tratado? O que os pastores estão fazendo com ele? Que chegou do mundo desse jeito, arrebentado, escravo. É o que o Diogo está fazendo com o pessoal lá do Garfi. O presbítero Diogo e a Paulinha estão fazendo com os dependentes e codependentes? Estão enchendo o coração deles com tudo que é bom, tudo que é respeitável, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Está ocupando os pensamentos. É dessa forma que a pessoa vai se limpando daquilo que é ruim. Como que a gente faz para limpar um rio poluído? Não tem jeito de limpar rio poluído, irmão. Não tem como você ficar passando um pano. Você vai pegar um balde, vai ficar jogando água. Não, irmão. Como que se faz para limpar um rio? Você para de jogar sujeira nele.
Você começa a fechar as fontes de contaminação. Fechando as fontes de contaminação, a própria água que vem das nascentes, ela vai limpando. Então, o que você tem como que faz? Então, irmãos, em hipótese, primeiro, se afaste. Se afaste de conversa, se afaste de imagens, se afaste de filmes. Para de alimentar sua alma com filmes que tem cenas. Começou uma cena zoada, desliga, tira, vai para outro, vai fazer outra coisa, vai ler a Bíblia. Começa a se desvincular, tirar. É possível isso acontecer. Porque é no coração, irmãos, é no coração. Uma pessoa, ela só deixa de fazer algo, ou ela só passa a fazer algo, quando aquilo está no coração dela. Muita gente parou de ter amor pelas almas, parou de ter amor pelo discipulado, por fazer células. Por quê? Porque começou a se alimentar de conversas nada a ver. Coisas que o diabo fala, coisas que o teu coração fala, que a tua preguiça fala, coisas que fala, e você para de ouvir aquilo que Deus coloca para... Então, começa a se alimentar daquilo que é bom. Entra no teu carro. Ah, pastor, é errado ouvir música do mundo? Então, irmãos, não é errado. Porque isso não está na Bíblia. Não está lá assim, não ouvirás músicas seculares. Não está na Bíblia isso aí. Mas qual o problema, irmãos? Aquilo lá tem uma filosofia. É adultério, principalmente música brega, né? É o fio de cabelo, né? Ali tá. É música de... Aí você fica ouvindo aqueles negócios de gente enganada, de eu fui enganado, eu vou enganar, de eu vou sair, vou ficar, e eu vou ser feliz. E é muito... Você vai sujando a tua mente, e você vira um brega. Quem se alimenta de breguice vira... Quem se alimenta de adultério vira um... Quem se alimenta de depravação vira um... Simples. Tome conta das suas crianças. Presta atenção com o que elas estão brincando. O que elas estão brincando. O que elas estão vendo. Não deixe acontecer o que aconteceu com você. Que você foi abandonado lá com aquelas pessoas e fizeram aquilo com você. E principalmente, não deixe o inimigo falar na tua mente. Fala para o teu irmão assim, a tua mente não é uma lixeira do diabo. A tua mente é a mente de Cristo. Pois nós temos a mente de Cristo. Eu canso de ver, irmãos, pessoas que são constantemente alimentadas, que se deixam se alimentar com palavras negativas, com palavras corrompidas. Começou uma rodinha lá dos homens, ou das mulheradas, que agora a mulherada está pior do que os homens, né? Começa com aquela conversa mole, você inventa uma coisa para fazer, mas não fica ouvindo. A sua mente não é lixo. Ah, pastor, não tem problema ali, eu sou forte demais, eu me garanto. Não, você não se garante, irmão. Você pode se garantir na hora não fazer a coisa errada. Mas pronto, você já foi contaminado. Apareceu uma imagem na internet, você permitiu, você clicou, você já foi contaminado. E aquilo lá, meu irmão, é uma coisa que vai te perseguir até você se limpar. Então não se contamine, faça de tudo, vire as costas, vire o rosto, não pense. E se alimente daquilo que é bom. Porque aí, irmãos, aquilo que é bom, que é amor, você vai fazer por amor, não por peso. Você vai se santificar, se separar. Essa é a minha vontade. Para a minha vida, para a vida da minha família, para a minha vida e para a vida de vocês. Essa é a vontade da palavra de Deus, que foi lida e explanada nessa noite. Eu quero que todos aqueles que reconhecem que têm em si mesmo, ou na família, problemas de imoralidade, de luxúria, você vai vir aqui, nós vamos orar por você, abençoar a tua vida.